Quando falamos em deserto, imaginamos um lugar que é difícil para uma pessoa viver, né? O deserto, como nos textos bíblicos nos traz, é um lugar muito difícil para que um ser humano sobreviva. Nós sabemos que o povo de Israel no deserto, ele passava por muitas tribulações, né? Imaginem, né, todas as tribulações que esse povo passou. Falta de comida, falta de água, né? E ainda inimigos, cercados pelos inimigos a toda a sua volta. Então imaginem essas situações que o povo de Israel conviveu, né, durante os 40 anos da caminhada no deserto. O fato que nós observamos hoje aconteceu ao 38º ano do povo de Israel no deserto. Irmãos, 38 anos no deserto, imaginem, né? Será que é fácil viver 38 anos no deserto, né? Alguns aqui ainda nem viveram tudo isso de anos, né? Então imaginem você viver 38 anos numa situação que para o homem é uma situação extrema, uma situação difícil. Mas o povo de Israel viveu ali por 38 anos. E assim, eles sabiam que estava próximo, né, a terra prometida. A terra ao qual Deus havia prometido a eles. Essa terra cujo emana leite e mel. Imaginem a expectativa gerada diante o povo de Israel. É como aquela pessoa que gosta de futebol. Está chegando a Copa. Tem gente que gosta tanto de futebol que faz contagem regressiva. Agora faltam 4 dias. Quinta-feira começa, né? E o Brasil joga na semana que vem. 15 horas, graças a Deus, depois do culto. Porque se fosse no horário do culto, eu fico preocupado. Se os irmãos iriam ao culto. Claro que a maior parte viria. Amém. Né? Receba, né? Imaginem, né? Eles estavam próximos, né, de chegar à terra prometida, à terra de Canaã. E o fato é que eles teriam que dar uma volta, mais uma volta na vida desse povo. Irmãos, os irmãos já devem ter experimentado na sua vida, quando estão dirigindo em direção, por exemplo, à sua casa, ou em direção até para a nossa igreja. Tem momentos que acontecem corridas aqui na Pacaembu que fecham todas as vias. Todas as vias. Principalmente os irmãos que fazem o discipulado aqui na igreja às 6 horas da manhã. Os irmãos não podem atrasar, então estão chegando lá correndo e você vê a via fechada. Imagina o desespero que dá. Ah, meu Deus, agora vai multa. O pastor vai falar que vai multar, eu tenho que pagar multa ao discipulado. E dá uma frustração, né, poxa? Porque se eu fosse reto, sem problema algum, sem barreira alguma por causa dessa corrida, você chegaria no horário e nada de ruim teria acontecido. Tem dias que fecham tantas vias que a gente não sabe para onde a gente tem que ir. A gente, poxa, é tão rápido, eram 2 minutos daqui até a igreja, eu estou tendo que dar voltas e estou dando voltas de 20 minutos, de meia hora. E o povo de Israel se encontrava numa situação semelhante a essa. E o versículo 4 diz: então partiam do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Por que isso aconteceu? Eles estavam para atravessar o caminho por Edom. Mas o rei de Edom não deixava que eles passassem ali. Eles estavam querendo passar. Deixa a gente passar agora aqui. Não, vocês não vão passar por esse caminho não. A gente não vai permitir. Se vocês passarem aqui, a gente vai lutar contra vocês. Imaginem. O povo de Edom, né, eram descendentes de Esaú, irmãos. É praticamente irmãos, né? Se você for observar toda a árvore genealógica do povo, eles eram praticamente irmãos, eram irmãos. Mas eles não queriam permitir que o povo de Israel ultrapassasse aquele caminho. E que pudesse então chegar na terra prometida. E assim ficam frustrados. O povo, diz assim a palavra, o povo se tornou impaciente, porque ficaram frustrados com a situação. Imagine então, irmãos, a gente
realiza missões em Itapeva, não é, irmãos? A gente realiza missões em Itapeva, aqui em São Paulo. Eu lembro de um momento que nós tivemos, né? Um dos irmãos de nossa igreja vinha para Itapeva de ônibus. Aí ficou, poxa, que bom, né? A pessoa se dispor a vir para Itapeva de ônibus para participar da missão. Que grande alegria, né, irmãos? Imagina. Algo bom. Né? E nós ficamos esperando, e a pessoa não vinha. Falei, poxa, será que aconteceu alguma coisa? O que será que aconteceu que a pessoa não está chegando? E quando, depois de muitas horas, a pessoa me ligou. Pastor, falei, fala, o que aconteceu, irmão? Eu estou com problemas por aqui. Falei, por quê? Eu acabei de chegar em Itapeva. Ah, que bom, vamos buscá-lo. Não, mas aqui é Itapeva de Minas Gerais. Tem Itapeva, São Paulo, irmãos, e tem Itapeva, Minas Gerais, né? Nosso irmão pegou Itapeva, Minas Gerais, e foi de ônibus, altas horas. Imagina, ao chegar naquele lugar, falou, cadê o pessoal? Cadê vocês? Imagina a frustração. Imagina o desespero, né, dessa pessoa. Irmãos, quando você for para a missão, tá Itapeva, São Paulo, tá? Nem Itapeva, Minas, não, tá? Então imaginem, o povo de Israel deparara com uma situação semelhante. Eles estavam prestes a chegar, mas não haviam chegado. Tem que dar a volta. E assim, tornam-se impacientes. Impacientes perante a situação que era colocada diante deles. E assim eu gostaria de analisar alguns pontos do texto de hoje, para que nós possamos receber alguns ensinamentos importantes através dessa palavra, dessas escrituras. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é de que nós não devemos ser impacientes. Não seja impaciente. Veja o versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. 38 anos se passaram. Imagina, irmãos, para alcançar um sonho. Para nós que já sabemos a história, faltavam apenas 2 anos para terminar toda essa jornada. Então imagine o povo, 38 anos caminhando no deserto, para lá e para cá, e quando estava prestes a chegar no lugar onde eles tanto sonhavam e almejavam, eles encontram uma grande barreira à sua frente. E assim ficam impacientes. Na definição da palavra impaciente no dicionário do Google, né, diz assim, que não gosta de sofrer ou ser incomodado. Ou aquele que não se conforma em esperar. Os homens, principalmente, não se conformam em esperar, não é verdade, irmãos? As mulheres já são mais pacientes, eu vejo. Na minha casa também, eu sou muito impaciente. Quando a gente combina de sair para um lugar, irmãos, o homem é rápido, né? Bota uma calça, bota uma camiseta, acabou. Já está pronto, dá um tapa no cabelo, está pronto. Mas as mulheres demoram muito mais. Então, havia muitas vezes que eu ficava esperando, vestia rapidinho, em 5 minutos já estava pronto, e ficava esperando 30, 40 minutos. A minha esposa e as crianças se arrumando, né? Não sei como é que aquelas minhas sabem. Elas falam, não quero essa roupa, mamãe. Essa não, mamãe. Imagina, irmão. Elas querem escolher até a roupa. E até minha esposa também tem que ficar escolhendo a roupa. Veste ou não veste, eu estou gordinha, não estou gordinha. E fica nessa história. Imagina. Eu ficava esperando, falei, meu Deus. Aí a paciência vai indo embora. Fala, poxa, eu não falei que o nosso encontro lá com o pessoal da igreja era 7 horas. Poxa, custava você já preparar antes. É tão difícil compreender, né? Ela disse, prepara as suas filhas para ver se você consegue sair no horário. Irmãos, a gente vai se adaptando. Depois disso eu comecei a me adaptar. Eu via minha esposa se preparando, né? Eu via minhas filhas, né,
escolhendo as roupinhas dela. Aí eu ficava só esperando para ver, assistindo televisão ou fazendo alguma coisa. Deixa eu ver. Aí quando minha esposa está na porta, tô pronto, aí eu vou. Aí eu começo a vestir a roupa, procuro dar um tapa no cabelo, aí a gente sai. Irmãos, vivendo e aprendendo, né, irmãos? Os irmãos que são um pouco impacientes façam isso. Vai fazendo suas coisas, quando a sua esposa estiver pronta, aí você se veste. Aí sai certinho, sem estresse algum, é só alegria. Né? Então imaginem, o povo estava impaciente, esperando por 38 anos sair daquela situação que incomodava o teu povo. Mas eles estavam passando por uma dificuldade a qual eles não viam uma solução. A nossa vida espiritual segue o mesmo caminho. Imaginem, irmãos, a gente pode dizer, poxa, o povo de Israel estava 38 anos no deserto e ainda não aprenderam quem era Deus. Por que estavam tão impacientes? 38 anos para você conhecer as coisas que Deus fez na vida deles. Observe a Bíblia, foram 38 anos onde Deus protegeu, Deus guiou, Deus proveu do maná, Deus proveu das águas, Deus fez todas as coisas possíveis para esse povo. O que era o caminho para Edom, para que Deus fizesse um milagre onde eles pudessem atravessar? Mas o povo estava impaciente. Eu ouvi em outras linguagens, a palavra impaciente está traduzida como coração ferido. Né? Na língua coreana está escrito como coração ferido. E o coração ferido trouxe essa murmuração para o povo de Israel. Imaginem, você trabalhar na igreja com o coração ferido. Eu imagino muitos irmãos que servem a igreja. Irmãos que preparam a refeição no domingo. Não é fácil preparar a refeição. Prepara a refeição, a situação financeira no Brasil não está muito boa e a pessoa também faz todo esforço para preparar algo legal para o povo da igreja e pronto, dão o prato. A pessoa fala, poxa, hoje o prato da igreja não estava tão bom, né? Imagina quando a pessoa ouve isso, o coração ferido. E na próxima ela vai fazer, já fica preocupado. Poxa, o que eu vou fazer? E serve com o coração ferido. Muitos irmãos que servem a igreja podem estar servindo com o coração ferido. Com o coração machucado. A gente trabalhar com alegria na igreja já é difícil de dar certo em algumas coisas. Mas imagine quando você trabalha com o coração ferido para fazer a obra do Senhor. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, quando você vai evangelizar, quando você vai falar sobre a igreja Água Viva para alguém, você fala com grande entusiasmo ou alegria ou você fala com o coração ferido? Com impaciência? Não é verdade? Quando eu vou para alguns lugares e perguntam sobre a igreja Água Viva, eu falo, irmãos, a igreja é maravilhosa, legal. Claro que nós temos efeitos, claro. Claro que nós temos problemas, irmãos. Claro que nós temos pessoas chatas pra caramba. Claro que nós temos. Mas quando encontro as pessoas falam, a igreja Água Viva é muito boa. A igreja é maravilhosa. Quando nós comemos uma comida estragada, irmãos, o que acontece com o nosso organismo? Qual é a reação do nosso corpo? É de rejeitar, rejeição. Imagine então você trabalhar para o Evangelho do Senhor pela palavra de Deus com esse coração ferido. Qual é a influência que você vai dar para essas pessoas? Tem pessoas que gostam, claro, de falar bem da nossa igreja. Por outro lado, há pessoas que gostam de falar mal, irmãos. Existem os dois lados. A igreja Água Viva, eu frequento, mas eu não indico para ninguém não. Não vai. Tem gente que faz, com certeza. A palavra de hoje nos mostra como é importante lembrarmos de todas as coisas que Deus faz e não perdemos a paciência de acordo com a obra que é realizada através de Deus em nossa vida. O povo de Israel passou por grandes momentos de risco
através de inimigos que estavam à sua volta. Não somente isso, passaram riscos de passar de fome. Mas tudo isso foi superado pelo auxílio de Deus em suas vidas. Da mesma maneira, irmãos, se nós estamos na vida espiritual já há mais de 30, 40 anos, nós sabemos quem é Deus. Claro que o infinito de Deus nós não vamos conhecer nunca, mas nós sabemos quem é esse Deus, de acordo com as Escrituras. O Deus que nos prove, o Deus que nos ajuda, Deus que nos guia. O povo de Israel viu a coluna de nuvem, a coluna de fogo, todo momento, guiando o teu povo. Veja, o povo de Israel não aguentava mais caminhar pelo deserto. Talvez você esteja na mesma situação. Senhor, eu não aguento mais caminhar nesse mundo. Senhor, estou cansado, não tenho mais forças. Eu trabalho, não vejo resultados. Eu dou amor para minha família, não vejo o retorno desse amor. Você fica desesperado. Senhor, e agora? E agora? Você fica impaciente, com o coração ferido, com o coração na mão. E assim, imagina esse coração ferido. O coração ferido traz à tona a raiz podre que está em nosso coração. Né? Você está no teu relacionamento com sua esposa, você começa a dizer: estou arrependido de ter casado contigo. Irmãos, acaba de sair palavras assim. Filhos que dizem: eu me arrependo, eu não queria ter nascido na tua família, do seu pai. Você não queria que você fosse meu pai nem minha mãe. Imaginem você ouvir palavras como essa. E por isso que é necessário que nós tenhamos paciência. Essa paciência é uma virtude que Deus pode nos dar. Porque diz a palavra, o amor é paciente. Aquele que ama a Deus, aquele que sabe das obras que Deus realiza na tua vida, ela tem paciência para esperar. Da mesma maneira, o amor que você tem aos seus filhos faz com que você tenha paciência para esperar ele amadurecer, para esperar que ele cresça. Eu estava um tempo atrás conversando com um jovem, né? E era o dia em que saía o resultado do vestibular da USP, né? Ele estava prestando para Pinheiros, né? Medicina em Pinheiros. E eu conheço muito bem esse irmão, né? Eu estava orando por ele. E no dia fui olhar, né, para ver se ele havia passado. Eu fui olhar, o nome dele não estava na lista. Aí eu liguei para ele, falei. E quando ele atende, ele fica... Eu falei, tudo bem com você? Ele começa a chorar. Pastor, eu estou aqui 4 anos lutando, me matando de estudar. Irmãos, esse rapaz, esse jovem, ele não tem vida, eu vejo. Ele se mata de estudar. E novamente eu fui reprovado. O pior é que no cursinho onde ele estuda, né, ele consegue um ranking para passar na Pinheiros. Ele estava desesperado. Parecia que estava tão perto, passou e saiu de novo. Escapou da minha mão de novo. Amados irmãos da Igreja Água Viva, nós devemos lembrar que devemos solucionar e resolver o problema do nosso coração ferido. A mesma coisa se dá no nosso relacionamento com as pessoas. Se você tem alguma ferida no seu coração em relação a outra pessoa, você tem que resolver esse problema. Pois enquanto você não resolver esse problema, você vai querer o quê? Cada vez mais distância dela. O Philip Kotler, né? Ele é o pai do marketing moderno. Ele diz assim: sobre marketing interno, que chama endomarketing, né? Marketing interno é como uma tarefa bem sucedida de contratar, treinar e motivar funcionários hábeis que desejam atender bem aos consumidores. E ainda ressalta a associação estabelecida entre marketing interno e o treinamento e a motivação dos colaboradores para o atendimento adequado aos consumidores.
O Kotler está falando que o marketing externo é importante, mas também o marketing interno é muito importante. Irmãos, por isso que eu estou dizendo, a gente chama a Igreja Água Viva de família espiritual por causa disso. Nós precisamos amar a nós mesmos entre nós para que nós possamos amar os outros. Quando nós ficamos com o coração ferido para o fulano, para o ciclano, nós vamos, é que nem Big Brother, vai eliminando pessoas. Eliminando, para mim aquele cara, não vou mais me relacionar com ele. Aquele também não vou mais me relacionar. Esse também não vou me relacionar. Vai ser o Big Brother Água Viva. Quem sobreviverá? Nós não chamamos, hoje em dia, quando você vai nesses shopping, nesses, Telha Norte da vida, quando eles vão chamar o funcionário, não chamam funcionário, não chamam de funcionário não, irmãos. Eles chamam de colaborador. Colaborador. É diferente, né? Não é um simples peão, que está ali no braçal sofrendo. Você é um colaborador. Você está colaborando, a gente aqui, está ganhando lucro, está todo mundo comendo pão, está tudo certinho agora. Chamam de colaboradores. Nós, amados irmãos, aqui na Igreja Água Viva, somos irmãos em Cristo. Mais do que colaboradores, somos irmãos em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, se nós temos um coração ferido, e se com esse coração ferido servimos a Igreja do Senhor, espero que de todo o coração o irmão se arrependa diante do Senhor. E se você tem um relacionamento com problemas com alguém da nossa igreja, desejo que você resolva, para que assim possamos ser uma família espiritual verdadeira diante do Senhor. Tem alguns irmãos que quando a gente canta um cântico aqui de comunhão, somos corpo e assim bem ajustado, sem qualquer falsidade. Tem gente que não consegue cantar. Mas se for assim, ninguém tem que cantar aqui, nem eu. Por isso que a gente talvez não cante muito essa música, porque todo mundo aqui é falso. Amados irmãos da Igreja Água Viva, em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os nossos passos estão nas mãos de Deus. Melhor do que qualquer outra coisa é que meu passo está na mão de Deus. Amados irmãos, que o seu coração ferido seja curado, lembrando que os meus passos estão no Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: a murmuração é o curto caminho para a morte espiritual. Veja o versículo 5, leamos juntos o versículo 5. E o povo falou... Podemos dizer que é justo eles reclamarem assim. Sob um ponto de vista mundano, é justo. Porque estão sem pão, estão sem água, estão sofrendo. Mas sobre uma perspectiva espiritual, olhando esse texto, não é justo, irmãos. Veja essa situação, olhe para essa situação sob a perspectiva de Deus. Imaginou? Sob a perspectiva de Deus. Deus livrou o povo de Israel da escravidão. Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem atravessar em paz. Deus ajudou em todos os momentos para que eles vencessem os seus inimigos. Deus alimentou, Deus os guiou. E agora estão reclamando, murmurando. É a mesma coisa, irmãos. Imagine você que é pai, você que é mãe. Você se mata pelos seus filhos. Você se doa pelos seus filhos. E ao final o seu filho diz: pai, você não foi tão bom como eu imaginei, como você imagina. Você não foi tão legal. Imagina, irmãos, ouvir frases como essa arrasam o nosso coração. Arrasa. Eu imagino que minhas filhas não sejam assim. Que elas agradeçam todos os dias, Pai,
muito obrigado por ser meu pai. Imagina a felicidade, imagina a alegria. Né? E por isso eu treino elas todo dia. Fala, né? Fala. E elas falam. Né? Treinamento, irmãos, é importante. Imagine a tristeza de Deus ao ouvir tais palavras. O povo de Israel dizendo: estamos, entre aspas, de saco cheio, Senhor. Não aguentamos mais. Chega, chega, chega. Explodiram, chega. Eu não quero mais nada com você. Vemos assim, por causa desse fato, dessa reação do povo, gerando essa situação do versículo 6. Está escrito assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veja, imagine, a justiça de Deus, né, estava sendo colocada à prova, e assim Deus, né, da justiça, Ele observa aquela situação e traz, para trazer o teu povo, Ele coloca dentre o povo serpentes venenosas, onde muitos, de acordo com o texto, morreram. Amados irmãos, a murmuração que nós temos em relação a Deus nos afasta do Senhor. A murmuração que você tem a Deus cada vez mais fará morrer a tua vida espiritual. Porque você diz: na minha vida nada está dando certo, para que eu vou fazer momento devocional? Na minha vida nada está dando certo, para que eu vou orar? Na minha vida nada está dando certo, para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou para o culto? Para que eu vou adorar? A murmuração causa essas reações, amados irmãos. Uma pessoa que tem murmuração, né, a gente consegue observar pelas ações e atitudes daquela pessoa, até dentro da igreja. A pessoa que gosta de louvar, para de querer louvar. Para que vou louvar a esse Deus? Para que vou adorar a esse Deus? Para que eu vou ouvir essas palavras? Eu vou para a igreja agora para me relacionar com as pessoas, para ver se eu consigo fazer algum negócio com alguém. A murmuração faz com que a nossa vida espiritual cada vez mais vá se distanciando de Deus, fazendo com que o nosso relacionamento com Deus seja rompido. E por isso é importante, amados irmãos, que nós não murmuremos no nosso dia a dia. Ao invés de murmurações, de nossa boca saiam palavras de glórias a Deus, palavras para exaltar o nome de Deus, palavras para agradecer a Deus. Mesmo um pai que tenha sido ruim, mesmo que uma mãe que tenha sido ruim, quando ao final da vida o filho diz: mãe, você foi a melhor mãe do mundo. A gente sabe, o pai e a mãe sabem que não foi tão bom assim. Foi tão bom, mas, né? Com certeza, imagine uma mãe que está ouvindo, um pai que ouve essa notícia, essa palavra: pai, você foi o melhor pai do mundo. Com certeza, né? O irmão em condições normais, ou a irmã em condições, vai chorar. Poxa, minha filha, eu não fui tão bom assim, mas muito obrigada por você pensar dessa maneira sobre a minha vida. Eu agradeço demais por você ser minha filha. Amados irmãos, o povo de Israel poderia, naquela situação, pedir auxílio de Deus, ao invés de murmurar contra o Senhor. Eles poderiam agradecer a Deus: Senhor, o Senhor nos guiou até aqui, e pedimos mais uma vez, abra as portas, abra o caminho para que nós possamos chegar aonde o Senhor deseja, que é a terra de Canaã. Amados irmãos da Igreja Água Viva, que as murmurações de nossa vida espiritual sejam transformadas em palavras de agradecimento.
que as tristezas provindas da murmuração sejam transformadas em grandes de júbilo e de grande alegria. Para assim que todos os dias agradeçamos a Deus. E o terceiro ponto, a palavra diz: a obediência a Deus é a solução para a cura de nossas feridas espirituais. O versículo 7, 8 e 9, leamos juntos. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Amém. O povo observou que a situação estava crítica, que muitos estavam morrendo. E diante dessa situação de desespero e de pânico, eles procuram quem? Moisés, irmão. Moisés. Eu fico pensando, Moisés, irmãos, o coração de Moisés. Imagine, há um tempo atrás logo estavam reclamando contra Moisés. Por que você nos trouxe aqui? Você é um líder falho. Você está falido, líder. Imagine, irmãos, a pressão que esse homem estava sentindo. Imagine, irmãos, quando você recebe crítica, né, de uma pessoa só, você já fica triste, não é verdade? Imagine a crítica de centenas de milhares de pessoas falando: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, você é um irresponsável. Mas o povo chega de novo a Moisés, cara de pau, irmãos, cara de pau. E assim diz: havemos pecado. Olha, eles perceberam que havia um pecado. O primeiro passo que nós temos que dar em nossa vida espiritual, quando nós estamos com o coração ferido e também quando nós estamos murmurando contra Deus, é em perceber o nosso pecado. Saber: estou pecando. Senhor, eu pequei. E o que eles fizeram? Eles foram diante de Moisés e pediu para que Moisés orasse por eles. E assim, o que Moisés faz? Moisés orou pelo povo. Esse é um líder ótimo, um líder bom demais. Se fosse você oraria por esse povo? Eu fiquei pensando: se sou eu, ali, o povo meteu o pau em mim, me xingou pra caramba. E agora, Samuel, ajuda, ora aí. Mas peraí, agora vamos pensar. Cadê? Chama todo mundo que me xingou. Chama aqui que eu quero conversar com ele. Chama todo mundo. Duas chibatadas para cada um, pelo menos. Vai. Aí a gente resolve. Aí a gente vai orar. Mas o Moisés, irmão, ele vai e ora. Esse é o coração de um líder puro e verdadeiro, né, irmãos? Ele percebe, né, a situação do povo e vê que o povo precisa de sua ajuda, mesmo aquele povo que era traíra, falso, desgraçados, mas precisavam da ajuda dele, e por isso ele ora. Amados irmãos, eu desejo que os nossos irmãos da igreja agora vivam sejam assim. Mesmo que aquela pessoa desgrace a sua vida, mesmo que aquela pessoa fale mal de você, mesmo que aquela pessoa esteja nas costas, né, perturbando a tua vida por aí, quando as pessoas te pediram ajuda, você diz: vou te ajudar. E assim, ele ouvindo esse pedido de ajuda, ele pede e ora ao Senhor. E o Senhor, irmãos, o Senhor responde. O Senhor responde à oração do justo, desse homem justo que buscou a Deus. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todo aquele que olhar para a haste com a serpente abrasadora viverá. Amados irmãos, e as pessoas, no versículo 9 diz: fez Moisés uma serpente, e depois no final diz: se olhava para a de bronze, as pessoas saravam. Amados irmãos, não foi simplesmente por olhar para
a serpente que estava na haste, irmãos. A gente pode olhar essa situação e dizer, olha, Deus criou um ídolo. Olha, ele olhava para a serpente e ele curava. Então agora isso aí tem que ser uma haste para levar para toda a vida para as pessoas. Ó, está doente, olha para cá, você vai melhorar. Não, irmãos. Deus queria, através dessa situação, demonstrar que é necessário obediência para que haja cura na vida daquelas pessoas. Obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus. Por isso que em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o texto descreve dizendo-nos assim, leiamos juntos, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, o que está dizendo a palavra aqui? A obediência é muito mais importante do que uma adoração. Vocês estão compreendendo? O que isso quer dizer? Quando você é obediente à palavra de Deus, você realiza uma adoração verdadeira. O que adianta você não ter obediência e você adorar? É como se você fosse um hipócrita. Hipócrita adorando a Deus. Eu vou adorar porque hoje é domingo, eu vou lá, bato meu cartão na igreja e volto. Por isso que Samuel está falando sobre a obediência, a importância de obedecer à vontade de Deus, a importância de você viver no seu dia a dia a palavra do Senhor. Não é só no domingo que você vira cristão, amados irmãos. Você é cristão a todo tempo, a todo momento. Você é cristão no trabalho, você é cristão na sua casa, você é cristão onde quer que você esteja. Mas muitas vezes nós deixamos de ser cristão a partir daquela porta que se encontra ali. Quando você vai no teu trabalho, agora não sou mais cristão, agora sou patrão. Agora você vai no seu trabalho, agora não sou mais cristão, eu sou diretor aqui da empresa. Agora eu não sou mais o quê? Porque eu sou um funcionário. Deixamos todos os princípios cristãos de lado, buscando ser aquilo que muitas vezes, deixando de ser aquilo que nós devemos ser realmente. E por isso a palavra de Deus diz hoje, obedeça a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor no seu dia a dia. Viva a palavra de Deus, não é somente aqui, no seu lar, no trabalho, onde quer que você se encontre. Por quê? Aquela serpente que estava na haste, amados irmãos, não era a serpente que curava, mas sim, aquilo significava olhar para Jesus. Porque o texto em João capítulo 3, versículo 14, diz assim, leiamos juntos? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando eles olhavam para a serpente, não era a serpente que estavam olhando, amados irmãos. Eles estavam olhando para Cristo. Cristo que viria para este mundo. Morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. E que assim, através da cruz maldita, seríamos agraciados pelo amor de Deus, para vivermos a vida eterna ao lado do nosso Senhor, curando-nos de todas as feridas que há em nossa vida. Amados irmãos, não sei quais são os problemas que você está enfrentando nesse momento. Não sei quais são as dificuldades que você enfrenta. Talvez dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento familiar, dificuldades para enfrentar a enfermidade. Mas desejo de todo o coração que todos aqui obedeçam a palavra do Senhor. Obedeçam e olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Jesus Cristo. Olhem para Cristo. Cristo é o nosso caminho. O caminho para a cura de toda a enfermidade espiritual que nós estamos passando. E por isso, se você tem o coração ferido, se você tem a murmuração, se você tem problemas na sua vida espiritual, olhe para Jesus. Jesus é a única solução para os nossos problemas. Jesus, como diz a palavra, é o único caminho para nós. Oremos.